Então é o seguinte, você vai fazer a brincadeira lá em mim. Você vai falar a maior vitória que você teve na tua vida e você vai falar o maior medo que você tem. Então assim, ó, começa comigo então. Então meu nome é Felipe, né? A maior vitória que eu tive... Gabi. Cara, como é difícil. Como é difícil estar no mesmo ambiente que a Gabi. Olha lá. A maior vitória foi estar no mesmo ambiente que a Gabi. Cadê? Então, a maior vitória da vida que eu tive agora recentemente, né? Que eu enfrentei o divórcio, né? Eu venci. E também a depressão, né? Que agora eu estou enfrentando ela, tomando medicamentos e tudo mais. E o meu maior medo são dois. O primeiro maior medo que eu tenho é medo de filme de zumbi. Eu tenho pavor de filme de zumbi. Eu odeio filme de zumbi. Não dá. E o segundo é a frase, você está muito velho para isso. E um dia eu ouvi isso, alguém falar assim, não, você já está muito velho para conquistar isso. Então esse é o mesmo maior medo. Vai lá. Eu não pensei, eu fiquei pensando e não pensei em nada. Jesus, revelação. Revelação. Eu vou usar isso pra Minha maior vitória foi começar a namorar e o meu maior medo é terminar. É por isso que tá chovendo, gente. As duas esfriadas. Adorei. Cadê a pergunta da igreja? É aquela guria que tava com você quinta-feira? Ai, meu A vitória dele era ter namorada. Ah, mas era ela aí. É que eu saí do colégio, daí eu parei na casa dele, tem de cachorro quente, ele parou no carro. Era. William, se intromete. William, na saída de pé. Tá quieto, cala a boca. Não, sério, cara. Minha maior vitória foi, eu acho que foi ano passado, quando eu comecei a trabalhar lá na empresa e no final do ano eu fui o segundo melhor vendedor da loja. Então eu era muito seguro assim nessa área, né, que eu comecei a trabalhar. E Deus me mostrou que eu era capaz, então isso foi uma motivação a mais assim para minha vida. E o meu maior medo, eu acho que eu tenho medo de ser uma pessoa assim infeliz. Eu acho que esse é o meu maior medo. Tem que falar o nome? Não, eu sou o Lohan. Bom, a minha maior conquista foi eu poder falar em público, falar com as pessoas, me abrir mais com as pessoas por causa da minha fala. E hoje, graças a Deus, que eu consigo falar mais, conversar com pessoas estranhas. E o meu medo, eu tenho, digamos, dois. Eu não consegui fazer a minha faculdade que eu quero, ter a minha casa própria. E a segunda é eu não ter mais a presença de Deus comigo. Eu ficar fria na fé. E eu sou a Gabriela. Agora alterou na apresentação. Obrigada. Ela nem sabe que nome. Tipo isso. A minha maior conquista, pra mim, é diárias. Eu não consigo medir conquistas. Pra mim, eu dou muito valor para as pequenas coisas. Então, conquistas pra mim são diárias. O meu maior medo é não conseguir realizar os meus sonhos. Eu batalho e organizo muito para isso, então talvez se eu não conseguir, seria uma frustração. E também de terror. Não me coloque nesse filme de terror. Se você me colocar, amarrar na cadeira, eu vou ficar de olho fechado. Não consigo de jeito nenhum. Oi? O outro já quer me torturar já.
Daniele. Vai, amiga. Força. Vai. Ok. A minha maior conquista foi no ano passado que eu consegui perder um pouco da minha timidez, que eu era mais tímida ainda. E foi que eu conheci pessoas maravilhosas e que eu quero levar elas pra minha vida inteira. E meu maior medo é de algum dia eu não conseguir ajudar as pessoas e não conseguir fazer a faculdade que eu quero. Meu nome é Ana. Tá muito bom. Parece aquela O nome dela é Trini. Ah, tá. Ixi, tem que falar o nome inteiro. Minha maior conquista foi duas, que ano passado eu me batizei, depois de 3 anos enrolando. E depois que eu entrei na igreja, eu consegui perdoar uma pessoa que me fez muito mal quando eu era mais nova. É isso. E meu maior medo é não conseguir fazer a faculdade que eu quero. E meu nome é Trinidri, por favor. Valeu. Vai. Se derrubar o seu maior medo vai ser eu. Amiga, corre. Só, pode segurar. Minha maior... Tô me sentindo uma entrevistadora. Minha maior conquista foi ter aceitado Jesus, né? Foi faz tempo, né? Mas foi. E meu maior medo são tantos. Não, verdade. Eu também tenho medo de filme de terror e eu tenho muito medo de bichos. Qualquer bicho. Qualquer bicho. Principalmente sapo. Vai principalmente aranha. Foi isso mesmo. Cobra também. Pode ir. Teu nome? Vitória Radassa Lourenço da Silva. Tá. A minha maior conquista foi ter me batizado também ano passado. Foi ter aceitado Jesus depois de um bom tempo, falhando e parando e vindo e voltando. E também ter superado a ansiedade, que eu tava na luta ano passado, que eu fui parar no psiquiatra e tudo mais. E eu já consegui parar de tomar remédio e tudo mais. Então eu acho que foi a minha maior conquista. E o meu maior medo é não conseguir ser ninguém na vida. Pesado, né? Pesado. O meu maior medo. E de sapo. Eu morro de medo de sapo. Muito Ai, medo. Tadinho do sapinho. Tadinho! Pega ela pra É muito nojento. E o meu nome é Rafael. Tô, Gabriela. Vai, Gabi. Esse óculos. Minha maior conquista foi ter arranjado esse óculos. Pelo menos medo de demônios. Nossa, verdade. Eu tenho... Minha maior conquista um processo que tava no Meu Deus. minha família tava fazendo uns negócios lá de processo lá com o advogado lá no tribunal. E a gente conseguiu, né, ganhar. Legal, né? E o meu maior medo é não trazer orgulho pros meus pais. Não trazer orgulho pros meus pais. Verdade, toda hora foi. E o meu nome é Gabriela Teixeira. Então. Ai, meu Deus. Tá. A minha maior vitória foi ver a felicidade da minha mãe. Por ela ter conseguido conquistar as coisas que ela queria, sabe? A casa dela, o carro, um casamento bom, né, pra ela. Foi essa minha maior vitória, ver minha mãe ser feliz, né? E o meu maior medo é, tipo, não conseguir fazer minha faculdade, não conseguir ter responsabilidade. Mas, tipo, cuidar da minha casa, sabe? E, tipo, ter marido, filho. Eu tenho medo de não ter responsabilidade. Pode cuidar disso. E é isso. Tem medo de ficar pra titia. É isso. E como é que é seu nome? Oi, meu nome é Hannah. Meu nome é... Tá. Os 13 porquês. Tá.
Minha maior vitória é ter começado a tocar bateria. Eu queria muito tocar bateria. E o meu maior medo é almejar muito alguma coisa e fracassar, tá ligado? Tipo, querer muito alguma coisa e não conseguir fazer aquilo, entendeu? E eu também tenho muito medo de não conseguir ter uma família quando eu crescer. Vamos morar junto, amiga? É sério, gente. Dá medo assim, de você não encontrar a pessoa assim, certo? Então. Tá todo mundo preocupado. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Tá rindo suando aqui, ó. Eu acho que é isso. E meu nome é Evelyn. Não é? Não. O quê? Ah, sai daí, mano. Então, acho que... Travou. Então, minha maior vitória foi sair de uns problemas que tinha na justiça aí, envolvendo meu pai, minha mãe e meu irmão. Aí foi se batizar também. E o meu maior medo é desviar uma criança. Meu maior medo é chegar um dia, pregar uma palavra errada pra uma criança e desviar ela, porque isso não tem perdão. Você entendeu o que, mano? O maior medo é fazer uma criança. Tem criança, você falou Por quê? O nosso maior medo foi essa frase. Por quê? Você falou desviar no meio da palavra. Ó, sai daí, mano. Rapaz, essas coisas você fala devagar. O maior medo tá maluco. Não, é o que eu tenho medo, de algum dia blasfemar contra o Espírito Santo e desviar alguma criança. Uma criança. Vamos achar que eu sou traficante de criança. Eu tenho medo de estrupar. Sai fora, mano. Nossa, mas nada a ver. Nossa, mano, sai daí, velho. Nossa, velho. Tá amarrado em nome de Jesus, isso aí. Bom, e meu nome é William. Temos um moço na igreja. Vocês têm uma imaginação fértil, hein? Ah, você falou muito rápido. Ah, não, vocês que ouviram muito devagar. Deixa o Lucas falar. Vamos lá. Esse menino aí. Vai, fala aí. Então, Se ele falar, eu vou ficar feliz. minha maior vitória foi ter vencido a timidez. Lucas Chicolé. Meu maior medo é perder minha mãe. Maior medo, acordar e não ter comida. Minha maior conquista é ter se... Minha maior conquista foi ter se batizado e perdoado meu pai por ter me abandonado e tal. Oi, coisa séria. Não, todo mundo entendeu o que ele falou agora. Você não foi vendo, vem na risada. Foi comprar cigarro. Perdoa teu pai. E meu maior medo é ficar sozinho, tipo, ninguém... Sozinho, tipo, todo mundo me abandonou, tá ligado? Não, mas Deus tá. Vai dar tudo certo. Ai, Jesus. Cuidado com É pecado. O maior medo é o tu derrubar o celular. Meu nome é Eduardo. Eu acho que a minha maior conquista foi chegar até os meus 17 anos. E meu... Qual que é outra? Meu maior medo é... Cara, eu tenho medo de aranha, velho. Meu nome é Felipe. Minha maior conquista é estar vivo. E meu medo é estar morto, cara. Não, mentira. A minha maior conquista tá ali, a Gabi. E o maior medo é rato e aranha, eu tenho pavor. Todo mundo sabe. Parece um rato da laranja.
Beleza? Ó, Canas. Não, Canas, tem que participar aqui. Fala daí, tá saindo na câmera. Não, você tem que... Ele tem medo de... Nossa, eu fiz um monstro aqui dentro, cara. O meu maior medo é catabolizar e a maior conquista... Então, a minha maior conquista, eu acho que foi o meu casamento. É isso aí. E meu maior medo é de perder meu casamento. Não, meu maior medo é de não poder realizar meus sonhos. Sou um cara que sonha muito. E acho que se eu não conseguir realizar pelo menos um dos meus sonhos, eu vou me frustrar demais. Tem que falar o teu nome. Meu nome é Kainan. Então, pessoal, você vê, cada um de nós aqui tem alguma coisa que venceu, né? Ou tem um grande medo na vida, né? Você vê, tem uns que tem medo de ficar sozinho, outros têm medo de bicho, outros, né? Tem medo de situações da vida, que é normal. Mas o que é mais engraçado? Que o medo, ele vem junto com a ansiedade. Né? A ansiedade é você já mentalizar antes de acontecer uma coisa. Então, não aconteceu aquilo, você já mentaliza, então você já imagina que aquilo lá, e você já pensa que vai acontecer aquilo ali, e aquele medo vem muitas vezes na gente, e que nos impede a tentar conquistar as coisas, né? Então veja só que a gente tem as nossas vitórias e os medos, né? E o que impede nós alcançarmos as vitórias muitas vezes? É o medo. Então às vezes a gente tem um grande sonho, mas aí junto com esse grande sonho vem um grande medo. O medo de enfrentar uma situação. Às vezes, poxa, eu queria tanto ser uma pessoa de sucesso. E para ser uma pessoa de sucesso tinha que perder a timidez. E é tímido, tem medo de falar em público, medo de se expor, né? E isso aí é o medo. Aí a gente tem que fazer o quê? Enfrentar o medo. Hoje, infelizmente, na televisão, nas séries, na mídia em geral, o que tem ensinado para todos nós? Que você não tem que enfrentar as coisas, né? Que você não tem que enfrentar o medo, que você tem que ficar à mercê daquele sentimento, né? Muitas vezes, por exemplo, chorar, por exemplo, é bom chorar, Felipe? É bom chorar, pessoal. Só que você tem que entender uma coisa que é fato. O mundo não vai parar porque você começou a chorar. As coisas não vão mudar porque você está chorando. Eu vou chorar no meu quarto porque não deu certo, eu vou chorar. Você pode chorar a vida inteira, as coisas não vão mudar. Quando que vai mudar? Quando você chorar o suficiente que você tiver que chorar porque está triste, é normal, mas lavar o rosto, sair da porta e enfrentar de novo. Né? Eu falhei, eu errei, caí, me machuquei. Igual andar de bicicleta. Começa a andar, cai, se machuca. Se você ficar chorando, você aprende a andar de bicicleta? Não vai, você vai ter que fazer o quê? Levantar a bicicleta e andar de novo, cair de novo e até você aprender a se equilibrar na bicicleta. E hoje em dia tem ensinado para nós que não é bem assim, né? Que não é essa coisa, está errado esse pensamento de você ser assim, de enfrentar a situação, de você tem que respeitar a posição dos outros, você tem que respeitar a fraqueza dos outros. Sim, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que entender também que a gente precisa enfrentar as coisas e tem que desafiar os próprios limites. Então, exemplo, igual vocês têm, todo mundo falou um medo que tem, né? E esse medo vai vir uma hora que ele vai vir à porta para você. E você vai ter que fazer o quê? Enfrentar esse limite. Você vai ter que enfrentar esse limite porque você vai ter que vencer. Você vai ter que não ter medo de enfrentar ele. Por quê? Se você ficar a vida inteira materializando um medo nele, você nunca vai ter uma grande vitória. Né? Nunca vai ter uma grande conquista. Com certeza, quando você a grande conquista que você teve na tua vida, que você compartilha com a gente, algum medo veio junto. Medo de alguma coisa, né? Tinha um medo embutido nela. Você teve que fazer o quê? Enfrentar esse medo, vencer, para daí, então, você ter a grande vitória que hoje você pode compartilhar. Então, a mesma coisa é a gente, pessoal. Na nossa vida, a gente tem que começar a pôr isso na cabeça, sabe? Que Deus, ele nos coloca um padrão de vida que é um padrão de vida vitorioso, não é um padrão de vida de derrotado, não é um padrão de vida de quem não sabe o que quer, mas Deus ele estipula padrões de vida de continuidade, né? Quando Deus fala para nós sobre a família, o papel da família, ser pai, ser mãe, os filhos, você cuidar de uma família futuramente, Deus coloca ali como um padrão elevado. Hoje a grande mídia coloca muitas vezes para todos que você ser alguém de família, um pai de família, uma mãe de família, é uma coisa baixa, coisa de pessoa que não tem, que o sucesso é você ter muito dinheiro, você conquistar muito
da vida, ter sucesso, ter uma grande promoção, etc, etc, e deixar de lado o que é importante que Deus colocou como base, que é a família, que é filho, pai, mãe, que é ter uma família, né? E a mídia, ela ensina diferente, ela quer ensinar você diferente hoje, quer ensinar que você não precisa disso, né? É igual o William Lore desviar a criança, mas é assim, hoje, você vê, hoje em dia, se nós não aprendemos isso, cara, a gente tem que aprender isso futuramente, que futuramente vocês vão ser pais e mães de família, e vocês vão ter que cuidar dos filhos da próxima geração, e infelizmente, gente, da forma que tem sido tratado hoje em dia, é muito perigoso para a nossa geração. Ideologia de gênero, essas porcarias que estão ficando impor na cabeça de vocês, vocês não podem aceitar. Isso é cultura do mundo. É cultura do mundo. A nossa cultura é do céu. Como que a cultura do céu ensinou? A cultura do céu é como está na Bíblia. Os padrões que a Bíblia ensina é o que nós temos que seguir. Os padrões do mundo é esses padrões que estão vindo aí para cada vez mais a gente misturar com a cultura do céu e querer ensinar a nossa próxima geração uma cultura misturada, suja. Em vários momentos na Bíblia demonstra que os povos de Israel, que representa a igreja, o povo de Israel, tinha vários momentos em que eles estavam tudo misturado. Misturado no sentido, estava com pessoas estrangeiras, com filho com mulher estrangeira, estava assim. O que fazia? Olha só o que Deus mandava fazer na época. Deus falava o seguinte, falava, olha, vocês vão pegar todos os filhos com a estrangeira e vai mandar todo mundo embora. Ah, mas se fosse hoje em dia era um Deus, esse Deus não é meu Deus, porque meu Deus é amor, mas também é justiça, é o mesmo Deus. E ele falou assim, vai mandar todo mundo embora, vai matar tudo. Deus falava isso. Por quê? Porque representa, na forma física, no caso lá, mas hoje agora espiritual, representava a cultura. Deus queria falar o quê? Essa cultura do mundo não pode se misturar com vocês. E se misturou, vocês vão ter que jogar fora tudo que misturou agora e começar a usar só a minha cultura. Porque eu não quero isso. A gente esquece que Deus é um Deus que ele quer ser adorado. Mas ele quer ser adorado do jeito que ele quer ser adorado. Ele coloca o jeito que tem que ser adorado. Ele estipulou um formato que tem que ser adorado e não adianta a gente negociar com Deus, porque ele não muda, gente. Ele é imutável. Ele não é errado, o errado somos nós, né? A gente que está errado, a gente que tem que mudar. Deus não é errado, então ele não muda. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Quem tem que mudar é a criatura. Então, nós temos que começar a ter cuidado. Por que eu quis falar hoje sobre medo e conquista? Porque a gente tem que tomar um cuidado, que eu senti no meu coração, cuidado com o que você se alimenta, com a cultura do mundo. Comece a analisar a tua vida. Se você está pensando como o mundo, vou te dar um exemplo, como que você já vê se a tua cultura está no mundo. Tem um pessoal no canal Jesus Cop, um pastor que fala sobre o marxismo cultural, e ele falou uma coisa muito séria, ele fala assim, se você começa a ficar contra um pastor que está defendendo família e fica a favor de artista, você está com a cultura do mundo na tua mente. Se a gente fica contra, quando lá a gente vê na TV, eles falam do pastor tal, porque brigou pela família, brigou por isso, você fala, esse pastor é um absurdo, que ele está ridículo, você fica contra ele e fica a favor aos caras que são do mundo, ateu, etc, 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 eu vou dizer para você, a cultura do mundo está dominando a tua mente. Você está vendo o mundo com a ótica do mundo. Agora, se você se revolta com o pecado, entende o lado, fica a favor dos pastores e se revolta com o pecado, mas mesmo assim tem um coração piedoso para com aquelas pessoas que estão agindo de má fé, você tem a cultura do céu. O que é ter um coração piedoso? É você ouvir, a pessoa fala, puxa, mas olha que ridículo que esse cara está falando, ele está sendo usado pelo diabo, e tem misericórdia da vida dele, Deus tem misericórdia da vida dessa pessoa, olha o que ele está fazendo. Então a gente tem que ver, pessoal, isso, porque hoje em dia no jornal, na TV, em série, em tudo, na rádio, em tudo quanto é lugar, o mundo está explanando a sua cultura assim, abertamente para nós. Abertamente, nos atacando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Se a gente não tem uma firmeza com o céu, se a gente não tem uma firmeza com a cultura do céu, infelizmente nós caímos no engano de Satanás. Agora, recentemente, para encerrar essa parte, recentemente, vocês viram que está lá o STF lá para julgar o não sei o que lá da crime de homofobia e transmofobia. Beleza. No papel é lindo, gente.
É lindo falar isso. Não, vamos fazer um crime contra que mata o homossexual. Eu também. Você acha que eu sou a favor de matar o homossexual? Eu acho que a pessoa que matou o homossexual tem que ser pena de morte, no mínimo. Com qualquer ser humano. Eu sou assim. Eu não sou a favor de matar ser humano. Nenhuma maldade pelo que ele é, pelo que ele escolheu. Isso é fato. Todo mundo concorda. Isso que é ponto de concordância, todo mundo. Porém, qual é o grande problema que está sendo? O grande problema é que está atacando nós que somos cristãos. Está atacando diretamente nós cristãos. Daqui a pouco nós não vamos poder pregar, não vamos poder falar nada, porque nós vamos ser censurados por crime. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Nós temos como... Eu estou falando disso aqui hoje porque essa semana estourou essa notícia. Então, para vocês entenderem. Nós, cristãos, temos que entender uma coisa. Nós temos amor, temos que ter amor. Mas nós não somos coniventes com o pecado. E nós vamos continuar pegando o que é pecado. Então, assim, quando um dia alguém vir e fala para você é crente, pô, então vocês são homofóbicos, então você fala assim, olha, para nós, e é a verdade, para nós, o homossexualismo o homossexualismo é igual, é idêntico, porque é pecado, é idêntico o cara que bebe, é idêntico o cara que é sem vergonha, que pega tudo mulherado, é idêntico a mentira, é idêntico, para nós é o mesmo peso, é pecado igual. Então, assim, se você não vê assim, você tem que ver assim, é pecado e ponto. Como qualquer um desses pecadinhos, pecado que a gente fala, que pecadinho é pecado igual. Não tem pecadão e pecadinho diante de Deus, é tudo pecado. Para nós é pecado. E nós vamos pregar contra o pecado como qualquer um deles. Porém, quantos amigos você conhece que bebe? Quantos amigos você conhece que fuma uma maconha louca aí? Quantos amigos ou amigas que você sabe que pega uma galera? E você trata ele com indiferença porque ele faz isso? Não, né? Você só não concorda com a prática dele, não é? É a mesma coisa com o homossexualismo, gente. A gente não tem nada contra a pessoa. Se quer ser homossexual, faça o que quiser da vida dele. Mas nós não vamos concordar nunca com a prática. E nós sempre vamos pregar contra a prática. Agora imagina se vira moda isso. Aí daqui a pouco vem o pessoal dos alcoólicos. Não pode mais, porque isso aqui é um preconceito com nós somos alcoólicos, somos doentes. Né? Nós somos doentes porque a gente bebe. E aí a gente não vai poder pregar mais sobre isso. Não pode mais falar agora aqui sobre o pessoal, por outros exemplos, de outras situações de pecados que a gente prega contra. Então, assim, para você entender melhor, gente, para você não ir pelo que a mídia está falando. O fato que os pastores estão se levantando, a bancada evangélica está se levantando, está todo mundo se levantando contra, é porque diretamente, se você ler a lei, ela ataca diretamente a nossa fé. Diretamente. E vai sim prender pastor, porque, gente, a gente não pode parar de pregar isso. O pessoal não falar sobre isso, o pessoal não falar. A gente não pode agir assim, pessoal. Nós não podemos ser assim. A gente não pode. Porque, veja só, o apóstolo Paulo enfrentou homossexuais lá em Roma, que era o lugar que tinha mais homossexuais. É muito parecido com o que está a era atual, né? Porque eram reis que eram homossexuais, o imperador era homossexual. Então tinha muita gente assim. Qual que era a postura de Paulo contra? Era arrebentar. É pecado, isso aí Deus não aprove. Leia Romanos para você ver. Vê a carta do jeito que está. É Paulo chamando para briga essa prática. Por quê? Porque é contra? Porque ele é homofóbico? Não, porque é pecado, pessoal. Porque é pecado. É igual agora. Se eu ver que tem um pecado que está predominante sobre o nosso bairro, sobre o nosso país, nós vamos pregar contra esse pecado. Adianta, por exemplo, aqui, brincadeiras à parte, mas, por exemplo, eu falar para vocês, ficar pregando aqui para vocês sobre pecado no sentido de, igual o exemplo brincou aqui, pedofilia, não adianta, porque não é um pecado que está presente entre nós. Não adianta eu ficar batendo, eu vou bater no morto, né? Vou bater no que não existe. Já viu aquelas crianças que brinca dando soco no ar? Quem já viu isso aí? É a mesma coisa que brigando, dando soco no ar. Você não está batendo ninguém. Agora, quando existe algo que você bate, é difícil, não é? Quando você está lá na luta, igual o William faz luta, né? Quando você está lutando com a pessoa lá, não é só você que bate, você leva uns na cara também, não é? Então é a mesma coisa, pessoal. Então, assim, para vocês entenderem melhor, a gente tem que ter um cuidado, e a gente, igual as minhas brincar, tenho medo de não ter família. É bom ter esse medo. E a gente tem que pensar no nosso futuro, pessoal. O que é o nosso futuro? Não é só a nossa faculdade, não é só o nosso carro, sei lá, o nosso sucesso, uma viagem, um intercâmbio, sei lá o quê. Mas é também a nossa família. É os filhos que nós vamos gerar. É a próxima geração que vai sair. E quanto nós temos nos preocupado? Aí você pergunta, não, me preocupo muito. Será?
Quanto você tem combatido esses tipos de coisas que tem se levantado, ou você tem combatido os que enfrentam essas coisas? Por exemplo, você é contra os pastores que estão se levantando contra essas coisas, ou você é contra as coisas? Se a gente está sendo contra os pastores, então está na hora de você voltar, tirar as culturas do mundo da tua cabeça e começar a colocar a cultura do céu. Agora, eu também não estou dizendo que é a favor, sim senhor é Deus no céu e os pastores na terra. Não foi nada disso. Estou dizendo que nesse caso, gente, para explicar melhor para vocês, é isso que está acontecendo. Então hoje nós vamos orar por duas coisas. Primeiro, nós vamos orar para o nosso país sobre isso, porque é um ataque direto contra a igreja, é um ataque direto contra a igreja. É para prender muito pastor, é para prejudicar muito pastor aí, porque a gente tem fé, a Constituição nossa brasileira, ela nos permite a eu exercer a minha fé. E a minha fé é eu ter as minhas convicções. Uma vez que é atacado o meu direito e minhas convicções, a minha fé, que é atacado diretamente a minha convicção, está atacando a minha forma de existir, a minha forma de ser. Pessoal, olha só que coisa maligna também. Esse politicamente correto muitas vezes está destruindo nossa vida. Por quê? Muitas vezes você não pode falar o que pensa, não é? Você não pode falar o que pensa. Não, se eu falar isso aqui vai dar problema. Uma vez que você não pode falar o que você pensa, você parou de ser, parou de existir. Uma vez que você deixa de falar algo que você quer falar no teu coração, por medo de ser censurado, você parou de ser, parou de existir. E isso é muito grave, pessoal. É muito grave, é maligno isso aí. Isso é um ataque diretamente do diabo contra nós, contra eu e você. Para quê? Para que futuramente o teu filho, a tua filha, seja prejudicado com isso. Imagina a gente criar filhos que não pode falar o que pensa, que não pode falar o que quer. Ah, filho, mas não é bem assim. É assim, sim. Pode falar, igual aquela história antiga. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aí vai dar aprendizado da vida, você vai amadurecendo. Mas você tem que ter direito de falar o que pensa. Você tem que ter direito de falar, porque isso é o direito de ser, de existir, de ser um ser humano. Se a gente não consegue fazer isso, a gente deixou de ser ser humano e vira uma máquina, vira um bicho. Que bicho é assim? Nós não podemos ser assim. Então, não aceite mordaças que venham calar o seu direito de falar, o seu direito de falar sobre o evangelho, o seu direito sobre atacar diretamente o pecado. Você não pode atacar o pecador. Isso aqui eu estou ensinando todos vocês aqui, a partir de hoje. Eu não quero ver na postagem de vocês atacando o pecador, atacando pessoas. Comece a atacar o pecado. Ataque o pecado. Não ataque a prática das pessoas que praticam. Ataque a prática. Seja contra a prática. Porque quando a gente ataca pessoas, a gente está saindo fora do que é o contexto bíblico. Agora, quando a gente ataca a prática, aí sim nós estamos fazendo exatamente como Deus manda. Porque é atacar o pecado e mostrar a solução para quem está no pecado. Então nós temos que ter esse direito de falar. Nós temos que ter esse direito de explanar. Nós temos que ter, não é bem assim. Igual eu vi esses dias na rádio falando assim, não, mas os pastores que falam no privado, coisa do diabo. É do diabo isso aí. Veja lá Daniel. Daniel lá tinha que prostrar diante de um rei. Ele falou, não, eu não vou prostrar diante da estátua do rei. O que eles fizeram? Tramaram contra ele para matar ele. Porque queriam atacar diretamente a fé de Daniel. E Daniel cedeu, gente? Não, ele não cedeu. Então nós não podemos ceder. Pode ser que até, não sei, vai que Deus deixa que aprove uma lei dessa e comece a ser preso pastores. Eu, por exemplo, nem que eu vá preso, eu não vou parar de pregar o que tem que ser pregado. Nem que eu vá preso, nem que eu vá para a morte, nem que eu vá para a pena de morte. Mas eu não vou deixar de pregar o que tem que ser pregado. E você tem que ter isso no teu coração, você não pode deixar de falar do evangelho como tem que ser falado. Então nós vamos orar primeiro por isso. E segundo, nós vamos orar também pelo nosso ministério aqui de jovens, né? Para a gente orar para Deus trazer mais jovens aqui. Eu acho que a gente tem que começar a se unir, a orar para Deus nos fortalecer, para a gente conquistar mais pessoas. Porque, veja bem, a gente sofreu esses últimos anos muitas percas, né? De situações. Agora está na hora de a gente começar a orar para Deus nos dar força para reconquistar a pessoa. Porque a gente precisa, não é que a gente precisa. Esses jovens precisam de Deus. Precisa de Deus. Assim como muitas vezes falam, minha maior conquista foi se batizar, a conquista foi aceitar Jesus, minha conquista foi, né, perdoar meu pai, foi por causa de Jesus que me ajudou. Minha maior conquista foi aquilo, né, coisas que Deus te ajudou a conquistar, né? A gente tem que ter isso no nosso coração para a gente vencer. Então a gente vai orar por essas duas coisas, pelos nossos amigos,
para o nosso Ministério de Jovens, para Deus venha animar, tá? E vamos orar para o nosso país, porque a gente precisa entender tudo isso. Então, esses são os maiores medos da geração anterior, que talvez a gente não está entendendo, cara. Esses pastores, o maior medo desses pastores é nós hoje, nós aqui, a próxima geração, não poder pregar mais, com a mesma liberdade que eles tiveram. Esse é o medo deles. Por isso que eles estão brigando por nós. Por isso eles estão brigando por nós. Não é porque eles são homofóbicos, não nada disso. É porque eles estão brigando pelo nosso direito de ser. Se eles não brigassem pelo nosso direito de ser, eu vejo isso nos últimos anos. Se não houvesse esses líderes evangélicos, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de defeito, porque é ser humano, galera. Isso aí não vai mudar. Mas se não houvesse essa galera brigando por isso, hoje, eu tenho certeza que nós estaríamos numa situação muito ruim. E hoje, talvez as igrejas até seriam fechadas. Não é um medo que não existe, é um medo evidente, porque você vê a estratégia maligna das pessoas que estão à frente disso, você vê que a estratégia deles era essa mesmo. É uma coisa maligna. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está se alimentando do mundo. Cuida com o que você está vendo. Cuida com o que... Se vê, pode assistir, mas pensa o seguinte, será que isso aqui condiz com a cultura do céu? Será que isso aqui é de Deus mesmo? Pera aí, deixa eu ouvir direito. Não é. Hoje em dia, galera, se Jesus estivesse na Terra hoje, Jesus ia ser chamado politicamente incorreto. Porque Jesus, eu tenho certeza, não estava pensando nisso. O Jesus politicamente incorreto. Ia ser o Jesus politicamente correto, porque ele ia para cima de tudo. Ele não ia ficar passando a mão em todo mundo, ele ia dar no meio, porque Jesus é um Deus, assim, era assim. Se você ler lá os evangelhos, você vai ver que Jesus... mas Jesus pregava amor. Não, senhor. Vê lá direito. Você vai ver que ele estava no meio dos caras que estavam estipulando mentira. Ele chamava de hipócrita, ele chamava para briga. Então Jesus hoje em dia seria chamado de politicamente incorreto, e talvez com essa lei evidente seria preso e morto de novo. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Nós temos que orar. Enquanto há tempo para nós lutarmos, nós oramos e enfrentamos. Quando a gente acabar o tempo da luta e não tiver mais como vencer, aí é só por Deus mesmo. Aí a gente vai sofrer a consequência. Então a gente vive um tempo em que Deus está dando graça para nós. Amém? Vamos orar?